eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade singular que temos, né, nesse dia de juntos, né, entrando, né, com a permissão dos irmãos, né, no dispositivo que vocês ora acessam para poder ter esse momento através da Igreja Congregacional de Pesqueira, no compartilhar da Palavra de Deus. Louvamos a Deus porque esse é o dia que Ele fez, nos alegremos nele. Como diz a Palavra de Deus no Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos orar. Bendito Deus, obrigada pela Tua preciosa bondade. Obrigada pela Tua palavra acessível a nós. Obrigado pela liberdade de culto no nosso país. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da história. Tu és o Deus que perpetua gerações. Obrigado, Senhor, porque Tu tens dado a nós o conhecimento de que Tu tens o controle do universo. E não há nada que venhamos a passar que não seja com a Tua permissão. Ó Deus, grandes coisas Tu tem feito por nós, por isso estamos alegres. Nos alegramos, Senhor, pelo dom da vida. Nos alegramos, ó Pai, por poder ter acesso à Tua palavra, por poder, ó Deus, compartilhar com outros. Louvado seja o Teu nome em toda a terra. Obrigada, Senhor, porque Tu tens mantido a Tua igreja firme, apesar dos nossos defeitos e lutas. Tu, ó Deus, bom, porque Tu és bom. Nosso Pai eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus.
agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, e vamos ler do 1 ao 18. João, capítulo 10, do 1 ao 18, Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai.
Oremos. Bendito Deus, obrigada porque Jesus, o nosso bom pastor, aquele que nos ajuda, está conosco, conhece as nossas lutas, os nossos desafios de vida, o nosso bom pastor supremo. Ó Deus, obrigada porque temos tão precioso sacrifício na morte de Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, pagando o preço pelos nossos pecados. A Ti, a nossa gratidão, nos rendemos e podemos confessar, precisamos confessar que não somos nada sem a Tua misericórdia, sem o Teu perdão. Aceita, Senhor, a adoração que ministramos a Ti, na certeza de que só Tu és digno de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Que a graça de Deus possa estar com cada um de vocês que se encontram aí na sua casa, no seu lar, assistindo esse culto. Que Deus possa continuar derramando a graça dele. Mais uma semana vencida, mais uma semana que o Senhor nos concede com saúde. Essa semana começa hoje, primeiro domingo de julho. Que Deus possa nos abençoar, continuando sendo conosco nesse momento aí tão difícil em que a humanidade vive. Então eu queria hoje terminar a mensagem que eu comecei domingo, no primeiro capítulo de João, o Evangelho de João, a partir do versículo 35, Evangelho de João, primeiro, do 35 ao 42, eu queria ver com vocês mais algumas coisas dentro desse texto que nós podemos tirar como aprendizado. Antes de nós entrarmos no final do texto, que vai ser do versículo 39 ao 42, eu queria só trazer de volta um pouco que nós vimos domingo passado, com relação a esse texto que se encontra no Evangelho de João. Então, João, capítulo 1, versículo 35 a 42, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois,
e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 12 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e os levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelas verdades que a mesma tem e também pelas lições que podemos tirar do teu evangelho. Pedimos que tu fales conosco essa noite através desse texto que vai ser terminado, que vai ser concluído, ó Deus. Visita teus servos e teus filhos nesse momento difícil de saúde, de doença, ó Deus, de internamentos. Senhor, tem misericórdia, de dificuldade financeira, de desemprego, ó Deus. Tantas pessoas perderam seus empregos. Ó Deus, que essa situação seja revertida, que esse quadro seja mudado, Deus, e que o nosso país volte à sua normalidade. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos a semana passada que existe 2 João que se destacaram no Novo Testamento. Existe outro João, sim, mas estes 2 são os principais, que é João, o evangelista, que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas, que são chamadas cartas joaninas, e também o livro de Apocalipse. E esse João Batista aqui, ele era filho de Zacarias com Isabel. Ela era prima de Jesus, Isabel era prima de Maria. Portanto, João Batista era primo de Jesus. A Bíblia nos diz que Zacarias e Isabel já eram de avançada idade, não tinham filhos, e Zacarias também era sacerdote. Uma noite ele foi para o templo, e aí ele teve uma experiência sobrenatural com um anjo, que disse para ele que ele seria pai. A Bíblia nos diz que parece que Zacarias não acreditou muito, e aí o anjo disse para ele que ele ia ficar mudo, só ia voltar a falar quando o menino nascesse. Então é esse João Batista aqui, o que batizava. E João Batista, ele é um homem tremendo na Bíblia, um homem especial na Bíblia, porque ele não quis ser além do que ele era. Foi ele quem disse que importava que Jesus crescesse e que ele sumisse, desaparecesse. Infelizmente, hoje em dia, a tônica importa que Jesus cresça, mas que eu cresça junto com ele, eu fique juntinho dele. João Batista não pensava assim. É interessante que no Evangelho, João Batista não fez um só milagre. Se ele vivesse nos nossos dias, talvez as pessoas dissessem que ele não tinha o Espírito Santo, que era frio espiritualmente, enfim, que não tinha fogo, porque João Batista não fez um só milagre. Mas Jesus disse a respeito desse homem o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então nós vivemos hoje a síndrome do rótulo, do título, As pessoas correm atrás disso, e de preferência rótulos que chamem atenção, como bispo, arcebispo, apóstolo, presbíteros, reverendo, pastor. E eu dizia domingo que o importante para nós é sermos servos. Se nós formos servos, tá bom demais, tá de bom tamanho, tá ótimo, não precisamos ser mais do que isso. Jesus nos chamou para sermos servos. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então todas as coisas que formos fazer é para a glória de Deus. Não é para nosso aplauso, para os nossos elogios, não. Se nós estivermos pensando assim, nós estamos fora do propósito de Deus, porque tudo que nós formos fazer é para a glória dele. O texto também diz que quando Jesus passou, João Batista fez uma declaração. Ele olhou para Jesus, juntamente com seus 2 discípulos, e disse: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Com certeza, João Batista havia entendido que a promessa de Deus do Velho Testamento havia sido cumprida. Jesus veio, tornou-se homem, encarnou e agora estava entre nós. E João Batista havia compreendido isso. João Batista, com certeza, conhecia as promessas do Velho Testamento e ele entendia que agora o Cordeiro havia chegado. Os nossos pecados agora seriam perdoados. A nossa dívida com Deus seria cancelada, porque o Cordeiro haveria de pagar o preço. Mas o texto também nos diz que diante dessa declaração, os 2 discípulos que estavam com ele resolveram seguir Jesus. Quando eles ouvem que ele era o Cordeiro de Deus, eles não fizeram nenhuma pergunta a João, não questionaram, simplesmente seguiram Jesus. E aí o texto diz que quando Jesus caminhava, aqueles 2 rapazes atrás dele, Jesus faz uma pergunta que a princípio é uma pergunta tola, uma pergunta simples, mas na verdade é uma pergunta profunda, porque Jesus se vira para aqueles 2 rapazes e pergunta para eles: o que é que vocês estão buscando? O que buscais? O que é que vocês querem atrás de mim? E aí eles vão dizer para Jesus que queriam saber onde ele morava, onde tu assistes, onde tu moras, qual é onde é a tua residência. Porque muitas vezes nós, seres humanos, temos interesses tão egoístas para seguir a Jesus. Temos interesses tão pessoais para seguir a Jesus. Às vezes é porque nós queremos uma cura, a doença se instalou e nós queremos nos ver livre daquela doença e aí a gente procura Jesus. Às vezes é porque nós queremos um emprego, que ele abre uma porta de emprego e aí a gente procura Jesus. Às vezes é porque a gente quer um casamento e aí procura Jesus para ele abrir as portas. Enfim, são muitos interesses que as pessoas têm, o ser humano tem para servir a Jesus. Por isso que essa pergunta de Jesus ela é pertinente, ela é atual, ela é para os nossos dias. O que vocês querem atrás de mim? Porque hoje nós vivemos uma teologia de entronchar o braço de Deus, uma teologia de colocar Deus no canto da parede, uma teologia que tira a autonomia de Deus, uma teologia de supremacia humana, o homem quem manda, o homem quem determina, eu quero e pronto. Se Deus não der, ele deixa de ser meu Deus. Se ele não me der, eu arrumo outro Deus. Infelizmente, nós temos esquecido a teologia do sacrifício, a teologia do pagar o preço, a teologia do arrependimento, a teologia do carregar a cruz. Hoje as pessoas estão atrás de Deus porque elas querem bênçãos de Deus. Elas querem aquilo que Deus pode dar e não aquilo que Deus é. Então é muito pouco, é muito pequeno isso, querer de Deus só alguma coisa, porque a Bíblia vai dizer que Ele tem muito mais para nos dar. Paulo vai dizer aos Coríntios que olhos não viram, ouvido não ouviram, nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos gerado, tem sido forjada uma geração de pessoas que fazem biquinhos. Qualquer coisa, biquinho. Não me satisfez, biquinho. Não fez o que eu queria, biquinho. Não é do meu jeito, biquinho. Infelizmente a realidade é essa. E muitas vezes nós somos como aquela criança, quando escuta um não da mãe, se joga no chão. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Se Deus não me der aquilo que eu quero, eu me jogo no chão. E fico rebolando para lá e para cá, até Ele me dar. Porque eu sou uma geração dos biquinhos. E eu dizia domingo que nós precisamos aprender com a geração passada. Com a geração da igreja primitiva. Porque o que reservava para eles era fogueira, era leões, fera, esquadrejamento, decapitação,
perda dos bens, morte da família, dos filhos. Era isso que reservava para aquele pessoal. E nenhum deles blasfemava o nome de Deus. Nenhum deles negava Deus. Muito pelo contrário. Ela morrendo e dizendo, Jesus é meu Senhor. Ela morrendo e dizendo, Jesus é o meu Rei. Nós precisamos aprender com esse pessoal. Infelizmente, nós vivemos ou temos uma geração, espiritualmente falando, mimada. Mas o versículo 39 diz que eles foram e ficaram com Jesus ali um bom período. Eles foram ver, constatar o que é que Jesus tinha. E com certeza eles não encontraram nada valioso. Jesus não tinha a melhor casa da época. Jesus não tinha o melhor carro da época. Isso nem carro tinha. Jesus não tinha uma infraestrutura a melhor da época. Não. Eles ficaram com Jesus. Porque foi o bem maior, o bem mais precioso que eles conseguiram. O texto diz que eles ficaram com Jesus o tempo todo e não largaram mais. Hoje nós conhecemos tantas pessoas que dizem que aceitam Jesus, mas viram as costas para Jesus. Abandonam Jesus por tão pouco, ou por quase nada. Esses 2 discípulos aqui de João não. Eles ficaram com Jesus e continuaram com Jesus. E aí, com certeza, eles ouviram palavras muito importantes, ensinos maravilhosos. Com certeza, Jesus falou para ele o motivo da sua vinda. Com certeza, Jesus falou para eles da obra, da necessidade que eles tinham de fazer a obra de Deus, de ser instrumento de alcance nas mãos do Senhor. Isso está evidente no versículo 40 em diante. E com certeza aqueles 2 discípulos de João largam a sua religião, que era de rituais, e passam agora a servir a Deus verdadeiramente. Porque servir a Deus, essa é a expectativa dele. Que nós o sirvamos de forma intensa, de forma profunda. Porque eles não trocaram de religião, eles trocaram de Senhor. Às vezes, as pessoas só trocam de religião. Mas esses 2 discípulos aqui não, eles trocaram de Senhor. E trocar de Senhor implica em algumas coisas. Implica em mudança de vida, implica no novo relacionamento com Deus, implica no compromisso com o Rei e o seu reino, implica com compromisso com os perdidos, implica no envolvimento da obra do Senhor e implica numa vida que agrada a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com esses 2 rapazes. O texto diz que depois que eles saem lá daquela conversa com Jesus, daquele período que passaram com Jesus, o texto diz que André vai levar o seu irmão a Jesus. Versículo 40 em diante. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E ele achou primeiro a seu próprio irmão, a Simão, a quem disse, achamos o Messias. Eu fico imaginando que com certeza, antes de levar Pedro a Jesus, André já tinha falado de Jesus para Pedro. Porque André, ele está saltitante. André está empolgado com aquela experiência que ele tem com Jesus. Porque é assim que acontece com a nossa caminhada cristã. É assim. Se não foi assim, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente se converte logo, é uma sede de Deus, é uma sede de ler a Bíblia, é uma sede de orar, é uma sede de estar na igreja. Mas parece que depois que os anos vão se passando, a gente vai se acostumando com a vida cultica, a gente vai se acostumando com a vida eclesiástica, a gente vai se acostumando com a vida com Deus. E aí a gente vai diminuindo a nossa empolgação e em muitos casos não tem mais empolgação. Nós vamos esfriando na fé.
Nós vamos gelando na fé. A verdade é essa. Então André aqui está empolgante, saltitante, porque ele vai levar seu irmão a Jesus. Por isso que o rei Davi, lá no Salmo 51, versículo 12, o rei Davi diz assim, ó, Salmo 51, 12, Davi diz assim: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Me dá, Senhor, de volta aquela empolgação, aquela alegria que infelizmente tantos já perderam. Às vezes só vem para a igreja para cumprir ritual, mas deixaram de empolgação, deixaram aquela alegria inicial que tinham com Deus, se acostumaram com Deus. Por isso que o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele diz assim, ó, no versículo 2, Abacuque 3, 2, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Abacuque está dizendo para Deus: Deus, restaura, aviva-me. É isso que Abacuque está dizendo: aviva a tua obra no passar dos anos, porque infelizmente a realidade é essa. Nós começamos com empolgação, mas não continuamos com essa empolgação com relação a Deus. Porque a gente às vezes arruma outros motivos para nos empolgar. Por isso que Abacuque clama: Senhor, aviva a tua obra. Porque nós precisamos ser avivados diariamente, porque senão a gente cai na mesmice. A gente cai no esquecimento do compromisso e do relacionamento que precisamos ter com Deus. Por isso que no versículo 42, André vai cumprir a sua missão. Ele vai fazer a sua parte. Ele vai levar Pedro à presença de Jesus. E é interessante que André começa por onde geralmente a gente não começa, pela nossa casa. Quando a gente começa, geralmente a gente começa pelos amigos, pelos vizinhos, pelos colegas, mas dificilmente a gente começa pela nossa casa, querer levar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos para Jesus. Mas André, ele começa por onde devemos começar. Ele começa pelo seu irmão, versículo 41. E ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A gente às vezes esquece que a nossa família precisa de Jesus. A gente acha que pelo fato de termos Jesus, levaremos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão juntos. Não! A salvação ela é individual. Por isso que André vai levar seu irmão. Ele entendia que Pedro precisava dessa experiência. Ele entendia que Pedro precisava de mudança. Se tem alguém que conhecia Pedro, era André. Por isso que ele vai levar Pedro até a presença de Jesus. E aí acontece esse encontro especial na Bíblia, nesse texto. Versículo 42, e levou a Jesus. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus vai desnudar Pedro. Jesus vai colocar Pedro pelo avesso. Jesus vai colocar Pedro de cabeça para baixo. Porque Jesus nos conhece profundamente. Nós não nos conhecemos. Jesus nos conhece. Ele conhece na mais profundeza das nossas entranhas, no mais profundo dos nossos segredos. A Bíblia diz que ele nos sonda e nos conhece. E ele conhecia Pedro. Não tinha como Pedro dizer que não era. Não tinha como Pedro dizer que não era verdade. Porque Jesus conhecia Pedro. E aí nessa experiência Jesus vai primeiro falar
do presente de Pedro. Jesus vai dizer: tu és Simão. Jesus está dizendo: eu te conheço, eu conheço o teu presente. Tu és Pedro. Talvez um presente triste, um presente sem esperança, um presente sem paz, um presente de amargura, um presente de revolta, de perdas, um presente de prejuízo, um presente complicado. Quando Jesus diz: tu és Simão, Jesus está tocando no presente de Pedro. Jesus está dizendo: eu te conheço, camarada. Eu sei quem você é. Talvez você que nos assiste nessa noite, na sua casa, através das redes sociais, eu queria dizer para você essa noite: Jesus te conhece. Ele conhece todo o teu presente. Ele conhece todas as tuas amarguras, todos os teus sofrimentos, todos os vazios, todos os espaços da tua vida. Jesus conhece. E eu tenho uma boa notícia para você. Assim como Jesus vai mudar o presente de Pedro, Ele também pode mudar o teu presente. Mas Jesus não só conhecia o presente de Pedro, Jesus também vai tocar no passado de Pedro. Tu és Simão, filho de João. Jesus está tocando no passado dele. Jesus conhecia o presente, mas agora Jesus vai também falar do passado, dos vazios que Pedro tinha, das incertezas que Pedro tinha. Esse Pedro que era brigão, esse Pedro que talvez tenha crescido no desamor, que tenha crescido talvez numa família problemática, que talvez cresceu numa família injusta. Jesus está tocando no passado de Pedro. Isso talvez explique algumas atitudes de Pedro, porque as nossas atitudes do presente, ela muitas vezes é reflexo de algo do passado. Às vezes tem pessoas que são amargas, espinhosas, e muitas vezes isso é um reflexo de algo que aconteceu com ela no passado. Porque o nosso passado, ele reflete no nosso futuro, tanto positivamente como negativamente. Talvez você que me assista, está me escutando nessa noite, pelo YouTube, pelo Facebook, talvez o seu passado seja assim, um passado perturbado, de algumas coisas que você nunca esqueceu, de uma violência que você sofreu. Talvez o teu passado seja doentio, amargo, um passado que deixou marcas, que deixou feridas profundas. Jesus quer restaurar o passado, assim como Ele vai restaurar o passado de Pedro. Talvez toda aquela violência de Pedro, talvez aquela toda inconstância de Pedro. Pedro era um homem flutuante. Tinha hora que estava lá em cima, tinha hora que estava aqui embaixo. Talvez seja explicado pelo seu passado. Mas Jesus não vai só se contentar no presente e no passado, não. Jesus também vai tocar no futuro de Pedro. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu vai ter um futuro melhor, um futuro ao meu lado, um futuro comigo, junto comigo. Eu vou guiar o teu futuro, Pedro. Eu vou te levar para caminhos que tu nem sabe. Eu vou investir na tua vida, Pedro. Sabe, queridos, o pecado, ele nos atingiu no corpo, na alma e no espírito. E só Jesus para nos restaurar o corpo, a alma e o espírito. Só Jesus pode nos restaurar completamente. É o que Ele faz na vida de todos aqueles que com fé se aproximam dEle. E é interessante que Jesus vai chamar Pedro
para uma missão especial, uma missão específica, mesmo sabendo quem Pedro era. Um passado ruim, um passado mau, um passado triste, amargo, um presente terrível, de frustrações, de perdas, de revoltas. Mas é esse Pedro que Jesus vai chamar para uma obra especial. Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama porque Ele nos conhece. Não é porque Ele não nos conhece. Jesus não nos chama de forma enganada. Não. Quando Ele nos chama porque Ele sabe quem somos. Com todo o nosso temperamento. Com todo o nosso caráter. Mas mesmo Ele sabendo quem somos, Ele nos chama. Porque independente dos meus méritos ou dos meus deméritos, e mérito nós temos quase que nada, Ele vai nos chamar. Ele nos convida para sermos instrumento em suas mãos. E é o que Ele vai fazer com Pedro. Talvez as pessoas que conhecessem Pedro nunca dessem a Pedro nada de confiança, nada de importância. Porque Pedro, afinal de contas, esse camarada aqui rude, papel de enrolar prego. Mas Jesus consegue extrair de nós algo que nem nós mesmos sabemos que temos. Jesus consegue buscar em nós algo que nós nem imaginamos que nós temos. E é o que Ele vai fazer com Pedro. Ele vai chamar Pedro para ser pescador de homens, mesmo sabendo quem Pedro era. Por isso que Jesus vai desnudá-lo e vai dizer para ele: Pedro, eu te conheço, eu sei quem você é, camarada. Não adianta se esconder de mim, não. Às vezes nós temos a doce ilusão que conseguimos nos esconder de Deus, que conseguimos enganar Deus. Quando eu digo nós, eu me refiro ao ser humano. O ser humano tem essa doce ilusão que ele consegue. Mas Deus chamou Pedro para algo especial, para algo tremendo, mesmo sabendo quem era esse Pedro. Presente ruim, passado terrível, mas um futuro promissor ao lado de Deus. E tudo isso como resultado do compromisso de André. Queridos, é muito preocupante. É até angustiante. Tantas pessoas dizerem que é crente, que vão para o céu, mas não estão preocupadas com os perdidos. E isso angustia. Porque a atitude é totalmente contrária. Os salvos têm que se preocupar com os perdidos. Tem que chorar pelos perdidos. Tem que pregar para os perdidos. E muitas vezes nós dizemos que somos crentes, que vamos para o céu, mas nós não estamos nem aí com os perdidos. Nós não estamos nem aí com a obra missionária. Mas a gente diz que vai para o céu. Eu vou para o céu. André sabia que ia para o céu. Mas antes dele ir para o céu, ele cumpriu a missão dele. Ele levou Pedro. E eu creio que outras pessoas também. Mas ele levou especificamente Pedro para falar com Jesus. E aí eu fico me perguntando quantos Pedros não estão se perdendo por aí. Quantos Pedros que poderiam ser instrumentos na mão de Deus não estão indo para o inferno. Porque nós, como igreja, temos nos calado. Não temos cumprido a nossa missão. Não temos feito a nossa parte, pela qual Deus nos chamou. Assim que André sai da presença de Jesus, ele corre para buscar o seu irmão. Gente, que bom se isso acontecesse conosco.
depois de cada mensagem que a gente ouvir, a gente corresse para ganhar alguém para Jesus, para falar de Jesus para alguém. E Deus nos dá tanto campo missionário, Deus nos dá tantas oportunidades. É dentro da sua casa, é na sua escola, é no seu trabalho, é na sua vizinhança. É tantas oportunidades que Deus nos dá para nós garimparmos os Pedros, e nós muitas vezes não estamos nem aí. Não é conosco. Estou nem aí. Eu estou salvo, eu vou para o céu. O outro que se vire. Infelizmente, se a gente não fala isso, a gente age assim. Se a gente não fala isso, a gente pensa assim. Infelizmente, é o que tem acontecido com a Igreja de Cristo. Nós perdemos de vista o propósito pelo qual nós fomos chamados, o propósito pelo qual estamos aqui. Não é para louvar, louvar faz parte também. Não é só para estar à frente de algo na igreja, faz parte também. Mas o propósito maior de estarmos aqui é alcançarmos pessoas. É irmos de encontro ao perdido. E aí eu quero encerrar essa minha palavra com as palavras de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no passar dos anos. Ah, como a gente precisa aprender com André. Ah, como a gente precisa tirar lição com André. André foi corajoso, foi firme, com propósito e leva seu irmão a Jesus. Quem sabe se essa semana você não fará isso? Quem sabe se essa semana você não vai levar alguém a Jesus? Espero que não seja mais uma mensagem que você escuta. E só escuta, porque só escutar é importante, mas não é suficiente. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós sejamos instrumento para alcançarmos tantos Pedros ou tantas outras pessoas que precisam ser alcançadas com a mensagem que salva. Senhor, muito obrigado por esse momento, pelo exemplo que temos de André, esse jovem que se preocupou em levar seu irmão a Jesus, esse jovem que teve o compromisso, a missão cumprida de levar o seu irmão até Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda como igreja. Nós temos nos calado, e a tua palavra diz: se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Então tem misericórdia de nós como igreja. E muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de evangelizar, de pregar a tua palavra, de falar de Jesus para outras pessoas. E muitas vezes nós temos ficado mudo. Então tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar que a obra missionária é responsabilidade. A obra de evangelizar é responsabilidade unicamente daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus que salva. Nós te pedimos e te rogamos tudo isso no nome de Jesus. Amém.
Já estamos chegando ao término do nosso culto. Eu queria agradecer a todas as pessoas que tiveram parte efetiva no culto dessa noite. A Adriana e a Galba, a missionária Luz, que esteve na direção, ao nosso irmão Eric, que estava aí no controle, e ao grupo Louvor, Diogo, Jennifer, Pedro, Lucas e Vitor. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Hoje é o primeiro domingo de julho. Era para nós estarmos aqui participando da ceia do Senhor, mas infelizmente, por uma orientação da Secretaria de Saúde do município, nós não vamos fazer. Queremos nós que logo estaremos aqui juntos ministrando a ceia do Senhor. Não importa qual seja o domingo. Eu creio que ainda agora em julho nós estaremos fazendo aqui o nosso encontro para juntos comermos do pão e bebermos
do suco da videira. Só lembrando, quinta-feira às 19 horas temos o nosso estudo. Vamos estar dando uma olhada no capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, essa despedida do apóstolo, essa última oração que o apóstolo vai fazer nessa carta pela igreja de Colossos. Então nós vamos ver algumas coisas concernentes ao que está contido ali nesse capítulo. Então eu queria lhe convidar para participar conosco. Quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui fazendo esse momento de estudo bíblico. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês tenham uma semana em paz, essa semana que começa hoje. Que Deus continue a ser conosco, nos livrando de todo mal, cuidando de nós como Ele tem feito, nos livrando aí desse vírus. Que Deus continue a tratar com aqueles que estão enfermos, com aqueles que ainda se encontram em quarentena, com aqueles que ainda se encontram ainda nos hospitais. Que Deus possa fazer milagre essa semana, curando-os para a glória do nome dEle. Então nós vamos orar e assim estaremos encerrando o nosso culto. Senhor, muito obrigado por mais um culto, pela vida de cada pessoa que teve parte efetiva, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e abençoá-las. Te pedimos por essa semana que começou hoje. Continua a ser conosco, Deus. Muito obrigado por mais uma semana, por mais um mês que o Senhor está nos dando. Que essa semana nós possamos aproveitar ao máximo para termos comunhão contigo e buscarmos em oração, leitura da Tua Palavra. Ó Deus, te pedimos por aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, por aqueles que precisam ter um encontro contigo, Senhor. Coloca na nossa caminhada, para que nós possamos, como instrumento Teu, falar do Teu amor para essas pessoas. Muito obrigado por esse momento. Visita o Teu povo espalhado pela face da terra. Visita o Teu povo aqui no Brasil. Visita o Teu povo em Pernambuco. Visita o Teu povo aqui em Pesqueira. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, o mover do Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.